Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo, uma gratidão imensa por cada um de vocês que nos ajuda a fazer essa egrégora de vibração para o planeta, para o Brasil, para a nossa cidade e também para a nossa casa. É momento de Evangelho no Lar, momento de vibração, de agradecimento a Deus pela semana que se encerra e pela nova que vai iniciando na segunda-feira, iniciando também o mês de setembro. Hoje é dia 7 de setembro do ano de 2025, feriado nacional, independência do Brasil. Vamos vibrando também pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Mês de setembro. Também falamos sobre a prevenção, a saúde mental, a importância de cuidarmos da saúde mental, inclusive todos os temas que estamos trabalhando aqui nos últimos meses, temas que nos levam à paz interior, a uma melhoria da saúde integral, saúde emocional, saúde psíquica, como nos ensina Joana de Ângeles. Se você voltar, escutar atentamente todos os itens, já é um roteiro muito seguro para você iniciar a paz interior. Não é uma conquista da noite para o dia. Paz, saúde mental integral, não é uma conquista rápida, mas é possível. É possível ainda nesta encarnação você voltar o seu olhar, modificar o olhar. Um dos principais pontos da melhoria da saúde mental é olhar novamente, olhar diferenciado. Estamos falando também aqui no Evangelho sobre espiritualidade no cotidiano, que também vai nos trazer a saúde emocional. Colocar os ensinamentos do Cristo, do Espiritismo, do cristianismo, no nosso dia a dia, em cada segundo do nosso viver, desde o amanhecer, com as pessoas que cruzam os nossos caminhos, no nosso trabalho, na casa, na família, no trânsito, nas compras, em todos os momentos. Não somos espíritas somente dentro do centro espírita. Aliás, é muito ao contrário. Devemos vivenciar a espiritualidade no cotidiano, em cada momento. E sim, vai vir as dificuldades. Ter saúde mental, então, está interligado em entender o que nós falamos tanto aqui, as vicissitudes, os problemas da vida. Você terá problemas. Você terá dores físicas ou emocionais e a vida terá os seus desafios. Saúde mental, saúde equilibrada, não é ausência de conflitos internos. É reconstruir esses conflitos e aprender a lidar com eles de maneira mais assertiva. É conseguir ressignificar a tão falada resiliência, olhar a dor como algo de aprendizado. Não é ficar sobre a dor, é entender a mensagem e caminhar. A vida é um fluxo contínuo e é isso que estamos fazendo aqui. Mês de setembro, prevenção ao suicídio também, a desistência. Então vamos vibrar também neste evangelho para os nossos irmãos, as pessoas que estão em adoecimento psíquico. Busque ajuda também o quanto antes. Sempre é importante nós tratarmos de todos os campos, campo físico, o campo mental, subjetivo e também o nosso campo espiritual. É o tratamento tripé. A saúde mental necessita deste tratamento para que possamos caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio emocional. Então vamos juntos, pedindo autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo mais uma vez quem está aqui conosco, deixando seu comentário, curtindo, compartilhando este tema e pedindo a Jesus que este tema possa chegar aos corações amigos necessitados de ouvir hoje. Se você gostou também, mande para um amigo, para um familiar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de infinita bondade, que nos permite estarmos aqui neste planeta, no aqui e no agora, encarnados neste corpo de aprendizado, neste momento que o planeta passa. Vamos juntos elevar o pensamento a Deus e agradecer. A gratidão faz parte também da melhoria da saúde mental. Agradecimento. Agradecer pelo momento presente. Estarmos aqui em agradecimento e vivência da espiritualidade. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, espiritualidade amiga, por nos conduzir, por nos intuir. Neste momento estamos aqui juntos
reunidos em um só pensamento, o pensamento do bem, do amor, o pensamento da evolução íntima de cada um. Senhor, conduza este Evangelho na intuição necessária e no que nós preparamos para o trabalho de hoje. Nós agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Continuando os nossos passos aqui para a melhoria da saúde mental, inclusive da paz interior, hoje nós vamos falar sobre lutar contra a morbidez e a crítica, tema super importante para a melhoria do nosso estado psíquico mental. Separamos a parte do Evangelho do capítulo 10, do item 17. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles. A morbidez é o prazer disfarçado em negatividade. A crítica constante corrói o espírito. O olhar indulgente, porém, transforma. Ele enxerga o erro sem condenar, apontar caminhos sem ferir. Aliás, é aí que está a base do ensinamento do Cristo. É muito importante. Nós já havíamos iniciado esse tema em outro evangelho, na qual eu também falei um pouco sobre o momento atual em qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que a vida do outro está muito exposta através das redes sociais, enfim. Em todos os sentidos a gente tem visto a vida do outro com muito mais facilidade através das telas aí dos nossos celulares. E é aí também que nós estamos passando um momento de provação intensa. Provar para nós mesmos se nós somos indulgentes. Se você ainda não leu essa parte no Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido a ler. Todo aquele que é cristão e espírita deveria ler e, aliás, deveria estudar a indulgência com muita propriedade. E também o não julgueis para não seres julgados. E isso, pessoal, atrapalha bastante o nosso psiquismo e a nossa saúde mental, sem dúvida alguma. Lembrando, o qual eu contava uma estratégia, inclusive do marketing, que o marketing hoje em dia compreendeu o quanto as pessoas gostam de observar os defeitos dos outros e apontá-los. Então, a grande maioria hoje em dia das pessoas que querem promover uma marca, geralmente elas fazem algo errado ali no vídeo e que vai gerar muitos comentários e muitas críticas. Ainda essa semana eu pensei sobre o tema e estava lembrando de um vídeo que eu assisti de uma pessoa que ela estava falando sobre espiritualidade. E os vídeos dele nunca viralizavam porque justamente ele estava falando de um tema como nós estamos falando aqui, de não criticar, de ter indulgência, etc. E o que ele fez? Ele fez essa técnica, justamente a que eu estou falando aqui. Ele pegou na mão um spray de inseticida de matar pernilongos, aquele laranja. E ficou falando de espiritualidade, segurando ali esse inseticida. Ou seja, o que aconteceu com o vídeo dele? O vídeo dele, que na rede social tinha em torno de 40, 50 comentários, 100, 150 curtidas, esse ultrapassou mais de 10 mil curtidas e mais de 800 comentários. Simplesmente pelo fato dele ter colocado um objeto ali que não tinha nada a ver com o assunto. E aí a maioria dos comentários, 90% foram: por que você está com esse spray de matar? Por que você está fazendo isso? Enfim, naquele momento ele percebeu como furar a bolha. E não só ele, muitas outras pessoas já perceberam isso, como eu dei o exemplo aqui. Quando uma pessoa está fazendo uma receita que ela quer que viralize, ela coloca ali um martelo perto dos objetos. Ou ela faz algo errado, ela fala que vai colocar 2 ovos e coloca 1. Ou fala que vai colocar açúcar e coloca sal. E ali os comentários começam e esse vídeo viraliza e a pessoa acaba ficando famosa. Por que isso acontece? Porque as pessoas entenderam que a crítica tem muito mais validade atualmente do que o elogio. E isso detalha para nós algo muito surreal que tem acontecido na nossa sociedade. Porque o cristianismo já está aí há 2000 anos e nós ainda estamos batalhando contra o não julgueis, contra a crítica. Nós ainda estamos apontando muito mais o erro dos outros do que os nossos próprios. E uma frase antiga aí, né? Toda vez que eu aponto o dedo para o outro,
eu sempre tenho 4 dedos apontando para mim. Tudo que eu aponto no outro está sendo refletido em mim. Ah, William, mas eu critico tal pessoa por fazer aquilo, mas eu não faço o que ele faz. Mas você já faz a crítica, então já existe dentro de você ainda alguma negatividade que precisa combater. Se tem negatividade, se tem, entre aspas, o veneno, como diz no Evangelho, ainda nos lábios, ainda terá adoecimento psíquico e moral. Independente se você está criticando alguém que você jamais faria o que ele faz, mas ainda você faz algo muito surreal, que é a crítica ácida, principalmente a crítica ácida. Lembrando, pessoal, que nós ainda vamos, como nós estamos no mundo, nós sabemos o que é bom, o que é ruim, etc. Nós vamos fazer essa diferença. Nossa, fulano cometeu um erro, fulano cometeu esse crime, fulano fez isso de errado. Sim, nós vamos fazer isso. Isso nós separamos. Há uma diferença entre entender e há uma diferença entre a crítica ácida e principalmente espalhar isso. Já falei que deixemos isso para os veículos de comunicação. Eles são pagos para isso. Eles estão lá lucrando milhões, bilhões alguns com essas notícias. Por quê? E aí nós vamos também para grandes jornais da atualidade, das diversas emissoras do Brasil e do mundo. 90, 80% desses noticiários são de notícias trágicas. E é óbvio, pessoal, que a gente entende a finalidade disso. É importante, às vezes, alertar a população de algo que está acontecendo, ok. Mas a grande questão aqui é quando você utiliza o seu mural da rede social somente para isso. E não só o mural da rede social, quando você leva isso para dentro da sua casa e fica o dia inteiro regurgitando essas notícias. Como você acha que estará o ambiente da sua casa e da sua família? Uma coisa é óbvio, aconteceu alguma questão na sua rua, às vezes você vai comentar na sua cidade. Agora, outra questão é você ficar ali em cima disso constantemente. E nós sabemos, todo mundo conhece alguém, ou talvez seja até você, aquela pessoa que fica constantemente, tanto na rede social quanto na TV, ouvindo essas notícias 24 horas por dia. E quando eu digo 24 horas, pessoal, por quê? Porque quando a gente dorme, elas nos acompanham. O que você acha que sairá do seu inconsciente ou dos seus sonhos se você ficar o dia inteiro consumindo notícias ruins ou trágicas? Na hora do seu sono, o seu psiquismo vai precisar fazer a catarse. Ele vai tentar entender o porquê desse consumo excessivo. Nós não vamos ficar, obviamente, sem ter notícias do que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, obviamente que não. Nós vamos precisar ler ou alguma outra notícia, mas há uma diferença entre ler e assistir algo aqui e uma diferença desse consumo excessivo. E por que isso ocorre, pessoal? Há um momento de prazer e dopamina nessas notícias. Olha que interessante, né? O nosso cérebro, ele faz uma associação quando você vê uma notícia trágica e aquilo não aconteceu com você, há um alívio instantâneo. Nossa, mãe. Esse alívio pode gerar uma vontade de repetir. E é aí que mora o grande perigo. Lembrando, pessoal, tudo que você faz repetidas vezes pode ter uma condição de vício. E vício atrapalha a nossa saúde mental. Vício vai ter uma problemática, porque você vai ter que repetir aquilo ali muitas das vezes. E lembrando o que eu falei inicialmente, porque o nosso tema aqui é lute contra a morbidez. A morbidez, para a psicologia, seria esse prazer do que é trágico, prazer do que é doentio. Isso vai trazer questões complexas para nós. E lembrando também sobre a crítica. Como eu disse no início, né? O marketing já entendeu isso, que a população ama criticar, e nós somos aqueles que precisamos furar a bolha nesta condição. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos de olhar o lado bom. E aí o que você acha que acontece com uma pessoa? Faz uma análise. Aquela pessoa que está ali criticando veementemente as pessoas pela internet, seja na vizinhança, seja no colega de trabalho, enfim. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, ela vai estar ali emitindo uma energia, porque o que eu emito para o outro, eu recebo em primeiro lugar. Essa pessoa vai estar também em segundo lugar com um olhar crítico para toda a situação.
e ela vai simplesmente deixar de ver o lado belo, o lado humano de cada situação. Porque também no erro, nas dificuldades, nós construímos a nossa subjetividade. Olha só que bonito e interessante isso. Um outro fator de saúde mental muito importante. A sua subjetividade saudável, ela vai ser construída também com seus erros e com as suas dificuldades. Através do erro e da repetição e da melhoria, nós vamos ganhando uma atividade psíquica saudável. Ninguém aprende nenhuma habilidade da noite para o dia e ninguém se torna um espírito evoluído da noite para o dia. Nós vamos errar e nós vamos cometer equívocos. E aí nós estamos numa sociedade em que errar é extremamente trágico. Nós temos que estar perfeito 100%. E isso não existe. Aí sabe o que acontece com o seu psiquismo? Você fica tentando ser perfeito, mas não consegue. Isso te dá um desgaste mental. Porque se você critica muito o outro, o seu estado tem que estar perfeito, mas não vai estar, porque ninguém ainda é 100% perfeito, exceto se estiver aqui um espírito evoluído me ouvindo. E até o espírito evoluído, quando ele está aqui na Terra, ele se permite errar para nos dar o exemplo. Ele se permite cometer equívocos ou ter dúvidas. Olha que bonito e interessante, porque ele aprende a humanidade. Nós estamos aqui e não vamos acertar tudo. Talvez você seja muito bom num setor, talvez você tenha dificuldade em outros, talvez em algum setor você voe, você aprenda muito rápido. Isso pode ser até questões de vidas passadas. Talvez outro setor você está aprendendo nesta encarnação. Você está tendo o primeiro contato nesta encarnação com algum setor da sua vida. Então você vai errar, você vai cometer equívocos. E para entender uma melhoria da saúde mental, é muito importante um trabalho que nós fazemos em consultório até com adolescente. Porque às vezes o adolescente ele fica ali, é trágico às vezes tirar uma nota baixa, é trágico errar, é trágico esquecer uma questão na prova. Isso vai acontecer. Se permitir errar não quer dizer que você vai permanecer no erro. Se permitir errar é entender a sua fragilidade e perceber o que você precisa melhorar. Eu preciso de ter mais atenção, então eu vou trabalhar a atenção plena para não errar novamente. Se eu errei nesse setor, eu preciso estudar mais. Se eu ainda não domino essa área, mais estudo. Então vai haver um equilíbrio. Quando eu estou ali criticando alguém na rede social, o que eu estou colaborando, pessoal? Primeiro que eu estou colaborando que isso aumente, que as pessoas façam isso. Sabe por quê? Tem o efeito manada. Quantas vezes um vídeo começa com uma crítica e ali vai resposta, e vem fofocas, críticas, e nós fazemos parte disso. E lembre sempre da lei de causa e efeito. Aquilo que eu emito para o outro fica registrado no meu perispírito para resoluções futuras. E outra questão, quando eu colaboro com essas críticas, eu estou ensinando outras pessoas a fazerem e eu estou colocando na sociedade a questão da perfeição. Lembrando, vamos observar os grandes pianistas da sociedade, os grandes violinistas ou os grandes esportistas, atletas. Quantos tiveram que, durante muito tempo, repetir a sua prática para ficar na perfeição? Nós vamos a um concerto, a uma orquestra e vemos lá os pianistas trazer uma música, interpretam de uma maneira brilhante. Muitos pianistas estudam de 5 a 6 vezes por semana, 5 a 6 dias por semana, durante mais de 4, 5 horas. Temos musicistas que estudam mais de 6, 7 horas por dia, repetindo a mesma música, às vezes numa apresentação. Quantas pessoas, quantos atletas repetem também durante 4, 5 horas por dia? Abdicam às vezes de tempo com família para ter a perfeição. E aí nós queremos cobrar às vezes de pessoas que estão iniciando. Sejamos indulgentes, é isso que o Cristo faz. Aliás, é isso que o Cristo fez quando esteve aqui na Terra. Ele olhava com um olhar compassivo, ele via, ele sabia o defeito de cada um. Ele sabia as dificuldades, ele sabia onde a pessoa estava errando. Porque o Cristo, quando ele nos olhava, ele lia a nossa alma.
Ele lia o nosso corpo físico, o nosso perispírito. Ele entendia cada situação, mas ele não expunha, a não ser aquilo que era de extrema necessidade. Cristo, então, colocava ali o que era de aprendizado e lembrando o que nos ensina o Evangelho. Quando nós tivermos condições de apontar o erro do outro com caridade imensa, nós podemos fazer. E isso a maioria de nós não está pronto. Em todas as áreas. Talvez você já esteja pronta para trazer a dificuldade de uma outra pessoa em algum setor com mais caridade afável. Mas se no momento em que você vai lá apontar o erro já vier algo de raiva, um sentimento ruim, não faça naquele momento. E é uma grande dificuldade que nós temos. Lembre-se também que essa morbidez que também você pode estar atravessando pode ser uma condição que você traz até de outras existências. Então é necessário combater. No capítulo 10, no item 16, que eu falei aqui da indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucas pessoas fazem o uso. A indulgência não vê o defeito de outros, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão da pessoa. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérdido. Isso aqui, pessoal, não é ocultar crimes, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Isso daqui é entender que cada pessoa entender as leis divinas, cada pessoa vai ter o resgate próprio. E uma coisa muito importante para a nossa saúde mental: reconhecer a nossa insignificância diante da opinião do outro. Ou, quando você falar algo com o outro, reconheça talvez que o outro talvez não esteja entendendo nada que você está falando. Mesmo assim você pode falar, vai ficar no inconsciente. Mas não tenha expectativa de mudança, porque o outro só vai modificar quando eclodir nele a necessidade da mudança. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus dos outros, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais, e valeis muito mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgares os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos, quando não abrirei os vossos olhos severos, senão para vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, ou seja, para com vocês, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que os censurais ou condena, e que desculpais porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anatema, tenhais, talvez, cometido faltas mais graves. Olha que interessante que o Evangelho coloca. Às vezes quem critica e quem faz como que Jesus falou, raca os seus irmãos, está cometendo um crime ainda mais grave. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Irmão José é um espírito protetor. Olha que interessante. A indulgência, então, traz a calma, a saúde mental, enquanto que, ao contrário, nos irrita e vai nos trazer e nos afastar das leis divinas. Essa é a mensagem de hoje. É um passo também
para a nossa paz interior. Vamos vibrar, vamos para o nosso momento de passe, agradecendo a Deus. Nós estamos em meio à natureza mais uma vez, num local muito verde, florido, com as flores da cor da sua preferência. Vá se aproximando desse local com muitas flores. Levante suas mãos, sinta a energia delas e reponha neste momento a sua energia física e corporal, através do contato com o verde, com as flores, das cores mais variadas, azuis, brancas, amarelas, rosas, vermelhas. Vai se aproximando, vai captando a energia que vem da natureza. Enquanto você troca as energias e recebe o que Deus nos envia do mais alto, a troca benéfica, nós vamos também doando essa energia para o nosso planeta, para o nosso Brasil, para a nossa cidade, para a nossa família, para a nossa casa. Respire profundamente, segure um pouco a respiração. Desligue um pouco dos problemas exteriores. Esse é o momento de agradecer também a Deus por tudo. Agradecer pela nossa saúde integral mental. E pedir também, se você tem agora alguma necessidade física, psicológica, se você está passando por alguma dificuldade, Jesus nos ensinou a pedir. Vamos elevar os nossos olhos a Deus mentalmente e pedir. Pedir a Ele a proteção, a guarda, pedir a Ele que nos ampare, que nos dê forças para passar em cada momento de dificuldade. E se nós ainda temos esse hábito de criticar, de apontar os erros, vamos pedir a Ele também que nos ajude para vencermos essa má tendência. Recebendo essa energia do mais alto, das flores, da natureza, nós vamos agradecendo a Deus por esse momento tão importante, que é o momento de passe, momento de fluidificar a nossa água para a semana, momento de agradecimento à espiritualidade amiga e superior e aos nossos mentores que canalizam esse passe à distância. Obrigado a cada um. Obrigado, Deus, por cada pessoa que aqui está e que está ouvindo este Evangelho, entendendo as lições dele. Que ele possa chegar às pessoas neste momento que estão precisando de ouvir esse tema. Eu quero agradecer por mais um trabalho espiritual. Quero agradecer por todos que aqui estão e pedir. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade do coração de cada pessoa que está aqui ouvindo, ao vivo ou gravado, encarnado ou desencarnado. Ampare os nossos irmãos. Ampare mais uma vez a todos nós. Com muito amor, com muito carinho, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus pela experiência do Evangelho no Lar, pelo momento de oração, pelo momento de passe. Vamos voltando lentamente, quero agradecer a vocês, pedir aí que deixa seu nome, a cidade, o estado de onde você está ouvindo este Evangelho, muito importante para nós. Também ajuda o canal, você está fazendo aí a caridade moral, espalhando o Espiritismo para mais pessoas. O cristianismo, a melhor caridade que nós podemos fazer para o Espiritismo, então, é a sua divulgação. Um grande abraço, Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Que Deus te abençoe, minha amiga, sempre aqui conosco, nos ajudando. Rosane Beatriz Azevedo, Sandra, de Portugal. Um grande abraço, Sandra. Bete Gomes, um grande abraço. Edilaine Cabreira, um abraço. Cristine Rodrigues de Jesus, Deus abençoe. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Maria Isabel. Cida, de São Paulo, Cida Loureiro, São Paulo capital. De Tubarão, em Santa Catarina, gratidão. Té Veloso.
Maria Solange, um abraço. Ieda Alcântara, Manaus, Amazonas, um grande abraço. Ana Cristina Neves Martins, de São Paulo, capital. Laís Haddad, um abraço. Marco Antônio, Deus abençoe. André Almeida, Manuele, de Bom Jardim de Minas, um abraço, Manu, um abraço, família do André, Deus abençoe. Arlisson Silva, acho que é isso mesmo, se eu falei errado me desculpa. Rosa Maria, um abraço. Miriam Nova, Rio de Janeiro, capital. Fatinha Viana também sempre nos ajudando aqui. Norma Oliveira, Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, capital também. Marisol Nascimento, de São Paulo. Branca Ramos, de São Paulo também. Milene, Deus abençoe. Maria Cristina Carvalho, de Salvador, Bahia. Branca Ramos. Vânia, um grande abraço, Vânia. Muller Borges. Pessoal, se eu pronunciar algo errado, peço desculpas, tá? Lucília Miranda, também de São Paulo, capital. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, em Goiás. Lara Brito, Teresópolis, Rio. Sônia Marinho, de Ilhabela, em São Paulo. Deus abençoe. Silva Bastos, São Paulo. Bernadette Gonçalves, um abraço. Gil Oliveira, de Niterói, Rio de Janeiro. Patrícia Barbosa, um abraço. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo. Pessoal, quem tá sem o nome no arroba, coloca pra mim, tá? Porque às vezes eu não consigo. Maria Cristante, né? Já falei. Gislene Assunção, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Dalva, um abraço. Luizinho, de Jundiaí, em São Paulo. Um abraço. Graça Líria, João Pessoa, na Paraíba. Gisele Nuvens, de Barreirinhas. Um abraço, Gisele, amiga. Ivana Souza. Michele Castro, São Paulo também, capital. Cristiane e Gessner Lobato, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal do Rio Grande do Sul. Antônio Lopes Júnior, Salvador, Bahia. Um abraço, amigo. Ivone do Paraná. Um abraço, Ivone. Zoleide Russo. Zizi, um abraço, Zizi. Luiz Fernando, de Salvador, Bahia. Bruno Souza, um abraço, Bruno Souza. Deus abençoe, pessoal. Alberto Mazola também. Pessoal comentando, né, que no outro evangelho os gatinhos participaram. Aliás, eles participam de todos, né, pessoal? Os animaizinhos sempre entendem os momentos de vibração. Coloquem aí também água para eles. Pessoal, fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Excelente início de mês. Mês de setembro. Mês importante para trabalharmos aí o tema da saúde mental e também início aí da primavera daqui a alguns dias. Um grande abraço a todos vocês, até domingo que vem, se Deus quiser.